Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do canal Que Rola na Geronto. Toda semana trazendo assuntos atuais, assuntos da gerontologia, do envelhecimento, da velhice, sempre trazendo para você que nos acompanha um assunto que envolve as pessoas idosas nas suas mais diversas manifestações na vida social, na saúde, doença, no lazer, recreação, assuntos que estão rolando na Geronto. E hoje, né, como acontece toda semana, trazemos pessoas especiais. Hoje nós temos o prazer de ter a professora Maria Luísa, ou Malu, né, como ela disse que também é conhecida, não tem nenhuma objeção, mas a Maria Luísa, eu quero dizer para vocês que ela possui graduação em arquitetura pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, lá em 1982, há um bom tempo atrás. Fez mestrado e doutorado em arquitetura e urbanismo na USP, terminou lá os dois em 2006, e tem também pós-doutorado pela Universidade de Lisboa, isso bem recente, 2020. Malu Maria Luísa é professora do bacharelado no programa de pós-graduação em gerontologia da EASH, USP, não é? O primeiro programa que forma bacharéis em gerontologia. Ela pesquisa sobre ambiência, acessibilidade e gerontologia ambiental, além de fazer grandes, frequentes publicações no Ser Modular com BR desde 2015. Então, nós estamos trazendo uma pessoa que vem da área da arquitetura, do urbanismo, de cidades, com foco na gerontologia, para falar uma palavrinha que talvez você não tenha ouvido ainda falar. Eu vou falar devagar para você prestar atenção e saber do assunto que nós conversamos hoje, que é caminhabilidade. O que é isso? Vou repetir. Caminhabilidade. Origem, né, da palavra raiz é de caminhar, não é? Então, primeiramente eu quero desejar, Maria Luísa, Trindade Bestete é o nome completo dela, não é? Que você dê boas-vindas para os nossos ouvintes, para quem nos acompanha, e logo em seguida nós já entramos no assunto de hoje. Por favor, seja muito, muito bem-vinda. É um prazer ter você conosco no canal Que Rola na Geronto. O prazer é todo meu, eu fiquei muito honrada com o convite, acompanho o canal de vocês, porque trazem elementos importantes de aprendizado para as diversas áreas, né? Já que a gerontologia é interdisciplinar, né? Nós precisamos realmente compreender qual é esse universo que cerca as questões do envelhecimento. E, como você falou, eu sou arquiteta, minha formação é arquitetura, assim, sempre me interessei bastante para a questão do ambiente construído, tanto que dentro da gerontologia mesmo, as minhas pesquisas estão relacionadas aos impactos do ambiente construído no envelhecimento, né? A gerontologia não é só velhice, a gente foca muito na velhice, mas Uhum. ao longo do ciclo de vida, né, os impactos do ambiente podem trazer um envelhecimento mais ou menos ativo, né? E essa que é a questão principal. O conceito de caminhabilidade chegou para mim através da Mônica Perracini e da Ô, Maria Maria Lima, Maria do Luísa, Carmo. então, você já se apresentou, deu as boas-vindas, mas eu vou direcionar o nosso ouvinte aqui para ele não ficar perdido, porque Tudo você bem. já está respondendo a nossa primeira pergunta, que é exatamente o que é caminhabilidade, não é? Esse é um conceito novo que a gente tem, ou é um conceito já existente, já havia, e foi adequado para esses tempos modernos? E explica para nós quais são as características desse movimento, dessa nomenclatura de caminhabilidade. Por favor. Então, o meu contato com esse conceito foi através das fisioterapeutas, né, que ao pesquisar caminhabilidade, se deram conta que não era só uma questão funcional, né? Era mais que isso, que o ambiente construído podia colaborar ou obstar uma boa, um bom desempenho funcional
das pessoas, no caso da pesquisa delas, mais da pessoa idosa mesmo, né? Caminhabilidade vem de walkability, né? É uma tradução. Walkability começou a ser discutido bem na época da Jane Jacobs. Jane Jacobs era uma jornalista nova-iorquina que, em função de toda a estrutura das cidades, né? Ela tem um grande, até hoje, moderníssimo trabalho que foi publicado em 1961, falava sobre a morte e vida das grandes cidades. Então, o que ela dizia é que as cidades estavam tomadas por carros. E aí, o que acontecia? Cadê o espaço do pedestre? O pedestre começou a ficar sufocado. Até as cadeiras na calçada começaram a ficar um pouco difíceis de acontecer em função do movimento de veículos. Isso trouxe mais insegurança. Ao trazer mais insegurança, as pessoas começaram a entrar mais e estabelecer relações mais privativas nas suas casas. Então, essas relações sociais de bairro foram sendo contaminadas por essa insegurança em relação ao movimento de veículos e à insegurança criminal mesmo que começou a sair, né? Então, assim, ele não é um conceito novo, é daquela época, né? À medida em que, na década de 60, se começou a discutir isso. Uai, e o que está acontecendo com o pedestre, que ele já não tem mais espaço, né? E não tem mais espaço por quê? Então, quais são as condições da cidade que permitem e que possibilitam uma boa vivência, né? Um desempenho razoável e são atraentes para as pessoas irem para a rua, porque aí começa, né, aquela coisa, os shoppings, né, os centros comerciais, na época, hoje em dia, os grandes shoppings tornaram ruas protegidas, né, e as pessoas não estão vivenciando a rua, a cidade, o céu aberto, e isso é muito triste, né? Porque caminhar é um exercício fantástico. Então, nós precisamos pensar assim: ó, a caminhabilidade depende de que o ambiente possibilite um bom desempenho. Tá? Então, o desempenho não é só o funcional, mas é o desempenho também daquilo que não encontra tantos obstáculos, né? Então, assim, é preciso ter segurança no trajeto a pé, né? É preciso ter bom policiamento, mas também acessibilidade, boa condição de sinalização, né? Porque a orientação é fundamental, ela é um aspecto da acessibilidade, inclusive, né? A utilidade, né? Como é que eu conecto pontos de interesse na cidade com vias públicas para pedestres que sejam adequadas, né? Eu acho que um exemplo que a gente sempre usa é quem anda na Paulista tem uma calçada larga, regular, tem uma visão ampla. Quando vira qualquer uma daquelas esquinas, tanto para Bela Vista quanto para os jardins, vai encontrar calçadas estreitas, né? Já uma competição com o carro ali em termos de espaço. Então, esse eu acho que é um exemplo prático de quem vive em São Paulo, para entender, e mesmo quem vem a São Paulo de vez em quando, conhece essa região, né? Para ver qual que é a diferença em termos de característica de caminhabilidade. A conectividade também é bastante necessária, né? Quer dizer, como é que eu conecto, então, esses atrativos, de que maneira? Tem sombreamento no caminho? Tem mobiliário urbano adequado? Tem condição de calçada adequada? Todos são aspectos característicos da caminhabilidade. Vamos continuar, porque senão eu falo muito, viu? Maria Luísa, mas você é fantástica, fala coisas muito fáceis da gente entender. Você tem uma didática excelente e o canal aqui está muito honrado de te receber. Você, de fato, é uma expert nesse assunto e, mais uma vez, muito obrigado. Você está falando uma coisa que é fundamental, quer dizer, afinal, a cidade é para o carro, para o pedestre? Como é que a gente faz, principalmente nas grandes metrópoles, né? Então, eu queria te perguntar uma coisa. Tem uma certa ideologia modernista do planejamento urbano que diz, olha, a rua
é, não, eu sei que não é o seu caso, que a rua é para o carro, a rua é um lugar que não deve ter muito cuidado. O homem, o pedestre, tem que tomar muito cuidado, porque aqui nós somos uma sociedade que o carro, o deslocamento por carro é muito importante. Então, como é que é isto? Como se opor a esta ideologia que foca mais no carro do que aquela que foca nas pessoas e que diz que o espaço das pessoas não é só dentro de casa, é também dentro de casa, mas também, e muito importantemente, temos de aproveitar a cidade, as ruas, as pessoas. Como é que é isso? Eu sempre gosto de dizer que, porque as minhas pesquisas são sobre moradia. Então, moradia não é só a unidade habitacional, não é só dentro de casa. É o nosso bairro, as relações de vizinhança, não só em relações sociais, mas também as relações comerciais que a gente estabelece na nossa vizinhança. E moramos na cidade. Então, no momento em que eu tenho essa compreensão de que a cidade é a minha casa também, a minha casa no sentido da moradia, fica muito mais crítica essa sensação de que há lugares em que parece que eu não sou bem-vinda, né? Estou ilustrando, né? Mas a questão do sistema modernista é que na época do modernismo existiu todo um princípio que levava as questões da mecanização. O próprio Le Corbusier, que foi um arquiteto que ele trouxe o conceito da máquina de morar. Ele colocou isso, publicou em 1921, que os domésticos estavam ficando raros, em 1921. Então, a casa deveria ser uma máquina de morar. Então, esse princípio do mecanicismo é que acabou focando muito em tudo que é motorizado, vamos dizer assim. Porém, o próprio Le Corbusier fez alguns projetos que não saíram do papel, mas alguns projetos utópicos de cidade, né? Por exemplo, ele defendia o aumento da densidade, que hoje é uma característica dos novos planos de cidade, né? Então, se faz uma projeção menor no terreno e se faz edifícios mais altos. Ah, mas isso é ruim para a cidade. Depende, né? Tem algumas questões de sombreamento e coisas assim relativas ao conforto ambiental, mas tem também o espaço livre que permanece em torno desses grandes edifícios. E esse é o foco, no caso da mudança, que na época ele já colocava isso, e colocava o leito carroçável, vamos dizer assim, sob um calçadão. Então, os edifícios brotavam de um solo e abaixo dele um túnel para os carros, ônibus, sistema de transporte em geral. Mesmo dizendo que a casa era uma máquina de morar. Eu acho que essa força da evolução dos motores, né, dos veículos motorizados, que veio dessa época, anos 30, anos 40, 50, após a guerra também houve assim, uma ênfase bastante grande na criação. Na verdade, era um aproveitamento, tudo na Europa, isso, né, de tudo que era o que sobrou da guerra foram transformados em carros, né? Foram criados carros mais leves, o Fusca, né? Foi criado naquela época, que era o carro do povo, né? Volkswagen, né? O carro do povo. Então, essa ideia de que o carro era importante na família ficou muito arraigado, muito arraigado. E ficou um pouquinho de lado a cidade como o espaço das pessoas caminharem, das pessoas viverem, né? Então, se não tem um parque, ou mesmo que haja um parque interessante, como é que eu chego nesse parque? Né? Porque não adianta eu dizer que em determinada região eu tenho uma praça bonita, eu tenho um parque interessante, se o acesso é comprometido por ruas perigosas, por calçadas estreitas, por calçadas que não têm uma boa regularidade, por travessias difíceis, porque isso também é conectividade, né? Então, todas essas características, não é que tenha havido, vamos dizer, uma rejeição do homem,
eu acho que, na verdade, foi deixado meio em competição com o carro, o que, de um tempo para cá, se percebeu muito claramente que não tem sentido, né? O ser humano, ele pode andar até nessas maquininhas novas, que eu não sei nem o nome, que anda numa roda só e o povo anda por aí e tudo. Quer dizer, não ocupa nem tanto espaço, mas precisa leitos de calçadas razoáveis, Ô, não Maria é? Luísa, Sim, perfeito. Eu acho que você explana muito bem essa transformação que as cidades têm passado, e eu acho que isso é muito do século passado para cá, porque as pessoas isso. moravam antes no campo. Hoje, eu não me lembro agora quanto o censo 2022 deu, mas o anterior já dizia que 85% da população brasileira vivia em cidades. Hoje, talvez esse número seja um pouquinho maior, mas e aí eu queria pensar, a gente está falando de São Paulo, que é onde que nós estamos localizados, mas que também você pense no Brasil de uma forma geral. Você já começou Uhum. dizendo que a Paulista é ótima para caminhar, mas que bastou descer para o lado esquerdo ou para o lado direito, as calçadas não têm o mesmo modelo da Avenida Paulista, né? Então, de uma forma geral, você acha que a cidade de São Paulo oferece uma condição boa, média ou péssima de caminhabilidade? Pensando que São Paulo hoje tem 12 milhões de pessoas, são 55 subprefeituras, é enorme, né? Então, assim, olhando de um modo geral e pensando em quem? Na pessoa idosa, como que você vê a relação dela com essa cidade quando a gente fala de caminhabilidade? É mais ou menos isso, pessoa idosa e o espaço da cidade. Oferece o que é o ideal, e se sim, né, que nota você daria e o que a gente tem a fazer? Ideal não é, vai depender da região, né? A gente sabe que tem uma questão relacionada com topografia, por exemplo, que em determinados bairros a diferença de nível é tão acentuada que o fato de cada um fazer a sua calçada acaba criando degraus, né? Falta um pouco dessa consciência de cidadania de que a calçada é minha responsabilidade, mas ela não é minha, ela é pública, né? Então, essa ideia de calçadas adequadas para quaisquer pessoas que estejam passando, pedestres, depende da região. Se a gente se deslocar ainda um pouco mais distante, for para periferias, para as comunidades, a coisa fica mais crítica ainda, né? Especialmente, quando eu falo nas comunidades, especialmente no desenvolvimento dessas comunidades, que é bem irregular, né? Então, existe toda uma dificuldade de trafegar com o carro, mas também de andar a pé, né? Tem uma dificuldade bastante grande. Eu falo na Paulista, porque a Paulista é um cartão postal de São Paulo, né? Então, ela acaba realmente encantando quem vai, porque tem essa dimensão, né? Essa escala fantástica dos grandes prédios e das calçadas largas, e ainda com essa maravilha que é fechar aos domingos, que isso é maravilhoso, eu acho. A percepção que a gente tem da rua sem carros é muito diferente, né? Quem ainda não experimentou ir à Paulista no domingo com fechado para carros, não sabe a experiência interessante que é. Além da diversidade de pessoas, as pessoas se sentem mais livres e nessa liberdade elas se expressam de maneiras diferentes também, então isso é maravilhoso, essa diversidade é maravilhosa. Mas, assim, acho que há muito o que fazer, a complexidade da cidade, você falou muito bem, uma cidade de 12 milhões de habitantes não é uma cidade fácil de controlar, né? Já acho que tem iniciativas que já são históricas no centro da cidade, que é aquele fechamento das ruas, eventualmente tem como entrar algum veículo para carga e descarga, tem os horários e tal, mas aquela parte histórica perto da Praça da República, na Sé, ao redor da Sé, ali, são passeios magníficos, tem edifícios muito lindos para serem vistos. O que acontece? Centro de cidade é sempre a questão da diversidade. E diversidade no sentido de que o controle social fica um pouco mais complicado. Então, tem segurança pública um pouco mais, digamos assim, ela tem que estar presente. Então, só ao se ver a polícia militar lá,
parece assim, pô, tem assalto toda hora. O assalto tem em qualquer lugar da cidade, né? As pessoas deviam, assim, tentar ver diferentes, irem preparadas para não dar mole para o azar, né? E viver a cidade naquele centro, né, aqui de São Paulo, maravilhoso, que é no meio daqueles prédios históricos, que tem prédios lindíssimos, e eu vejo a caminhabilidade lá muito boa, tem bares, tem restaurantes que se estendem para a calçada, então é uma vivência muito bacana. O que assusta é a segurança, segurança pública, né? Então, assim, muito morador de rua, em geral, não é um morador de rua que, que ataca, mas não é uma paisagem tão desejada, né, para se visualizar. Então, eu vejo São Paulo assim, com uma diversidade de soluções, né? Eu moro na Vila Mariana. Aqui na Vila Mariana, eu vejo em determinados trechos a calçada é ruim, especialmente onde plantam, em geral é obrigatório plantar uma árvore diante da construção nova. O que que acontece? As pessoas põem uma muda muito superficial, uma muda pequena, superficial. Quando começa a crescer, a raiz está procurando água. Ela vai levantando calçada, ela vai afastando meio fio, ela vai levantando até asfalto. O ideal seria enterrar uma manilha de greza, aquelas manilhas, aqueles tubulões de esgoto público, né? E colocar ali dentro, porque aí a raiz vai procurar água mais lá embaixo. E aí ela não estoura a calçada. Se houvesse esse cuidado, poderia ter canteiros maiores, e canteiros maiores teriam mais terra, vegetação, tudo para coletar a água em excesso que uma chuvarada traz. Então, não dependeria das bocas de lobo. Boa parte dessa água seria assim, absorvida nesses canteiros, né? O tipo de calçamento também que pudesse ser assentado em areia e que pudesse trazer uma percolação mais rápida. Então, as chuvas, os eventos climáticos também são responsáveis, muitas vezes, por situações incômodas. Quando tem uma chuvarada, às vezes a gente não enxerga o limite da calçada com a rua na hora da chuvarada. Então, andar na rua é perigoso também. Então, assim, eu acho que tem bastante isso. São Paulo é uma cidade complexa, não, as soluções não são fáceis, mas há algumas. Aqui na Vila Clementino, minha casa é bem no limite Vila Mariana, Vila Clementino, meu edifício. E em volta dos hospitais, dali do Hospital São Paulo e outras clínicas e hospitais que tem por ali, acredito que tenha havido uma certa pressão. Então, tem as esquinas aumentadas. A esquina aumentada, ela permite um trajeto menor na travessia de uma esquina a outra. Então, além da sinalização, inclusive sonora, porque tem ali o Dorina Novil, né, que é um instituto de cegos, então tem esses sinais sonoros para travessia, isso tudo amplia a caminhabilidade para quaisquer cidadãos, né? Mas não adianta restringir a um pedaço só. Mas realmente não é um processo fácil expandir esse tipo de solução, né? É verdade, Maria Luísa, realmente é verdade. São Paulo é tão grande e tem bairros, às vezes planos, outros com ladeiras, montanhas, etc. Não é fácil. Isso. E aí a gente pensando, né, nas pessoas idosas ou aquelas pessoas que têm mobilidade reduzida, às vezes fica muito difícil. Você até citou, e eu queria retomar um ponto que no começo dessa fala anterior você citou, mas eu queria que você explanasse melhor, que é a questão das calçadas, porque na maioria das cidades brasileiras, certo? E a nossa cidade de São Paulo não foge disso, a legislação municipal define que a responsabilidade pela construção e manutenção da calçada é do proprietário do imóvel ali adjacente, tá certo? Do lote. O poder público apenas fica com a fiscalização. Então, isso traz com que cada calçada na mesma rua, né, possa ter
níveis diferentes, calçadas diferentes, materiais diferentes, não há uma padronização como é a paulista, por exemplo, que você citou, não é? Então, fale um pouquinho mais se tem solução, alguma solução, mesmo que a responsabilidade fique do morador, do proprietário, como transformar as calçadas das nossas ruas em todos os bairros que sejam calçadas que permitam a caminhabilidade tranquila de qualquer pessoa, mesmo cadeirante, mobilidade reduzida, que usa um andador ou um idoso mais frágil. A responsabilidade é do proprietário e assim, responsabilidade de construir, né, de revestir, de plantar essa árvore, e a prefeitura fiscaliza. Acontece que digamos assim, que o contingente de fiscais é limitado para uma cidade tão grande. Então, o que a gente vê é que muitas execuções de calçada, elas são feitas um pouco ao Deus dará, vou chamar assim, ao gosto ou às necessidades daquele que constrói. Então, se é uma unidade habitacional, uma unifamiliar, uma casa, muitas vezes numa rua dessas com um aclive acentuado, eles vão fazer a calçada quase regular para o carro entrar tranquilo. Volta aquela consciência de que o carro é mais importante do que o pedestre, né? Então vem aquela ideia de que não, o meu carro não pode entrar torto. O carro pode superar uma pequena rampa com facilidade. No entanto, facilitam para que o carro entre mais tranquilo. Quer dizer, acho que essa sensibilização poderia ser um caminho, uma educação, vamos dizer assim. É simples? Claro que não. Quem já fez sua calçada dificilmente vai atender isso com facilidade, vai resistir. Ah, minha calçada está pronta e ela funciona para você, não funciona para o pedestre. Então, essa sensibilização poderia vir através de uma campanha disseminada de maneira ampla, considerando um bom tempo de lembrar que calçadas são lugares onde passam pessoas, né? E, inclusive, o fato das calçadas serem regulares, o próprio, vou falar de novo, o controle social, que era como a Jane Jacobs falava, facilita também, porque essa ideia de fazer muros e lá dentro eu estou seguro, mais ou menos, né? Porque aí, se o ladrão entra, ninguém vê do lado de fora o que está rolando lá dentro. Então, tem essa noção do que é o público e o privado. Tá? Do lado do limite do lote para dentro é o privado, mas é um privado que tem responsabilidade sobre aquela parte de fora, que deveria ser fiscalizada. Mas a gente sabe que o contingente de fiscais é pequeno, eles não dão conta de olhar tudo. Então, quando vê, tem essas soluções aí que chega a ter, uma vez mostraram uma foto, chega a ter um canteirinho no meio da calçada. Quer dizer, como a diferença era grande, fizeram uma floreira. Esqueceram completamente que tem gente que anda a pé. Então, é um absurdo imenso. Mas é essa falta de consciência. Acho que a sensibilização seria um caminho. Outro seria, na própria construção, já ter essa orientação e, no momento do habite, não liberar uma calçada assim. Né? Deve acontecer alguma coisa nesse sentido, agora, por que que elas continuam acontecendo, a gente não sabe. Mas acho que muita coisa já é antigo, é anterior a esse princípio. Por isso que a gente tem tanta deficiência. E o plantio de árvore, que levanta calçada, vai arrebentando todo o piso, às vezes arrebenta até o muro da casa, porque é muito superficial. E isso também tinha que ser orientado, melhor orientado, talvez seja, mas melhor orientado. E o próprio poder público municipal deveria incentivar, dar desconto para as calçadas, fazer um critério, uma elegibilidade, e à medida que fiscalizasse, teria um desconto no IPTU, sei lá. Mas, na verdade, a calçada é do proprietário que faz de acordo com a necessidade dele, não de quem Sim. passa lá fora, porque ele anda só de carro também.
não é? Pois Ele é. não tem uma bengala, uma cadeira de roda, um carrinho de bebê, então ele para na garagem e desce. Então eu acho que a gente precisaria caminhar mais nas nossas cidades para ver o quanto defasado nós estamos de algumas garantias e desta melhoria. E aproveito agora, Maria Hum? Luísa Malu, para te perguntar, né? Acho que a gente tem avançado nessa discussão, conquanto ainda não seja universal, adensado, sobre como ver o novo espaço urbano, o que espaço urbano nós podemos oferecer para as pessoas. Existe uma nova lei de mobilidade, que tem o número 12.587, de 2012, né, de janeiro, que está. Eu queria perguntar: esta lei está em prática? Ou é apenas uma intenção em repensar a mobilidade urbana? Então, a gente queria que já estamos quase indo para o fim da nossa conversa, que você já faça, olha, avançamos no que se refere no conjunto legal para regular as relações da cidade, especialmente nesse assunto de caminhabilidade. Eu acredito que a aplicação da lei ela vai depender muito do que está, né? E o que será depende de uma intervenção mais significativa. Então, tem alguns princípios, sim, que são interessantes. O próprio fechamento da Paulista no domingo, porque a lei garante que o município, né, o governo municipal, pode fechar determinadas ruas em determinadas situações. Então, o fechamento da Paulista no domingo é um princípio. Outro princípio é a questão da poluição, né? Estão tentando já há algum tempo, e eu digo tentando porque isso é lento realmente, a troca das frotas, né, de ônibus que sejam menos barulhentos, que sejam menos fumacentos, né? O uso de tecnologias de funcionamento que possam melhorar a qualidade da rua, porque a questão da atratividade para o pedestre tem a ver com isso também. Eu andar numa rua super barulhenta, com um cheiro forte de fumaça, de óleo queimado, coisa assim, se eu puder, eu saio correndo, né? Eu passo lá, se não houver outro caminho. Então, acho que tudo isso tem a ver também com caminhabilidade. E também o próprio rodízio, né? O estabelecimento do rodízio também se baseia nessa lei de mobilidade. Ela é nova de 2012, então ela já tem 12 anos, né? Então, eu acredito que já tem 12 anos, nem é tanto tempo assim. Acho que essas iniciativas elas vão trazendo essas possibilidades. O fechamento de determinadas ruas e tornando calçadão, né, que é o que já é no centro da cidade, muito anterior a 2012, mas já é um princípio de prestigiar o pedestre, né, de prestigiar a contemplação no centro da cidade. Eu imagino que o Centrão, ali onde tem o Centro Cultural do Banco do Brasil, aquela região ali, devia ter calçadinhas muito estreitas antes. Então, no momento em que fecha e faz uma calçada bonita, que expande aqueles restaurantes, aquele comércio mais amplo, se torna mais caminhável. A questão só é realmente, que não é simples, né? É a segurança pública, né? Então, é isso. A lei de mobilidade, sim, acho que ela está sendo aplicada em doses homeopáticas, mas está indo. Estamos progredindo. Eu só queria lembrar, se a gente falou da Paulista já 2, 3 vezes, mas a gente tem um Minhocão aqui em São Paulo, não é? Que Pois é. hoje é um grande corredor de caminhadas. E é só quem passa lá ver que as pessoas se apropriaram. Então, assim, o povo quer caminhar, mas precisa ter uma intencionalidade para que isso aconteça. E lá é um espaço de todo mundo, crianças, carrinhos, e fecha, todo mundo que mora ali fica esperando essa oportunidade. Então, a gente tem experiências boas, positivas, mas como você já respondeu, precisamos avançar muito e precisamos de lei para garantir que a gente avance nesse sentido. Não é isso? Sim, isso mesmo. Uhum. Maria Luísa, essa conversa é ótima, ainda mais eu como velho e com mobilidade reduzida, quanto mais for a caminhabilidade para o lado adequado, mais eu consigo transitar por uma cidade que tem locais tão bonitos como você está mostrando aqui em São Paulo.
é uma beleza diferente do Rio, de Florianópolis, etc. Mas São Paulo tem locais fantásticos. E veja, a gente também precisa. A gente manda, né? Eu, como médico ou como profissional da saúde, fala para as pessoas idosas: tem de caminhar, prevenção de osteoporose, melhor prevenção de queda, se você, né? Mas como eu vou caminhar se eu cair na rua, se a calçada é muito ruim, eu vou caminhar e cair, fraturar. Então, é muito importante ter uma caminhabilidade na nossa cidade para permitir a mobilidade bem adequada para todos, todas, inclusive aquelas que têm muita dificuldade. Então, eu queria te fazer uma pergunta, até jogando aqui para as pessoas idosas, que têm tempo, que muitas estão aí nos conselhos, em associações de defesa, etc. Como é que as pessoas idosas podem se articular para interferir para que a nossa cidade, ou que as cidades do Brasil tenham uma caminhabilidade digna para todas as idades e para todas as pessoas? Eu diria que a estratégia Cidade Amiga do Idoso, ela veio um pouco oferecer subsídios para que isso pudesse acontecer. A aplicação da estratégia, ela depende da configuração de grupos, de gestores dessa pesquisa, que nem sempre é muito fácil. Eu participei junto, sob o comando da professora Bibiana Greff, ela que coordenou. Nós fizemos mock Brás. O professor Luiz Ramos, doutor Luiz Ramos, comandou o Vila Clementino, que é justamente aqui na região, aqui perto. Talvez até essa conectividade das esquinas tenha sido surgida a partir, não sei dizer se é isso, mas acredito que ouvir as pessoas que de fato utilizam a rua é um princípio muito interessante, apesar de ser uma manobra difícil, não é muito fácil de estabelecer isso, mas as universidades, elas podem investir nesse princípio, mas também a sociedade civil, de uma maneira geral, ela pode pressionar, né? Ela pode pressionar. Dentro de um condomínio, por exemplo, aqui onde eu moro, tem muitas pessoas idosas, como eu, que eu sou idosa também, e que trazem, apontam dificuldades. Eu saio com meu cachorrinho, mas eu tenho que tomar cuidado com a calçada, eu tenho que tomar cuidado que tem gente que o cachorrinho faz cocô e não juntam. Aí, quando eu vejo, eu pisei e tal. Então, essa atratividade, ela tem que ser vista por diversos aspectos. Não é só físico, né? É também comportamento do cidadão. Como é que ele coloca a cidade como sua casa, né? Aquilo que nós falamos no início. Então, acho que a pressão social é importante. E os conselhos, como você falou, Sérgio, os conselhos dos direitos das pessoas idosas, eles são meios de pressão também, né? Uma pressão mais, são meios mais formalizados que podem chegar um pouquinho mais longe, mas isso não significa que seja fácil, né? As propostas discutidas e os conselhos são compostos por pessoas de várias regiões da cidade, então isso já significa uma representatividade importante, né? Normalmente os conselhos trazem isso porque é de pessoas idosas. Tem que ter, no mínimo, 60 anos para participar do conselho. Eu sei porque eu sou suplente da professora Marisa Cioli, que representa o curso de gerontologia lá da IACHE. Então, nós temos esses meios, né? Fora isso, eu acho que é se indignar mesmo com as determinadas situações, cobrar da municipalidade, principalmente, né? Quando tem alguma coisa errada. Cobrar do seu vizinho que tem uma calçada ruim também, né? Como é que se faz isso? Não é simples. Vai bater na porta do vizinho da casa, do terreno do lado aqui, vai chegar para eles e dizer: a sua calçada é muito ruim, você tem que mudar. Não, isso tem que ser um coletivo, né, para poder ter algum significado. Mas eu acho que é importante, especialmente, ouvir quem usa a cidade, e ouvir especialmente pessoas idosas, com mobilidade reduzida ou com quaisquer dificuldades, onde a caminhabilidade possa ser prejudicada, né, por
por condição ruim, por calçada ruim, por travessia difícil, porque a travessia é super importante também, né? Não adianta eu fazer a volta na quadra e não conseguir atravessar para o outro lado. Então, isso tudo é caminhabilidade. É complexo, mas é fantástico. É uma discussão muito boa. É verdade. E lembrando, né, recentemente saíram alguns dados importantes, quem mais morre atropelado na cidade ou quem mais é atropelado são justamente as crianças e as pessoas idosas. Então, a gente tem muito que avançar. O assunto de hoje é super legal, super interessante, e eu aproveito agora, Maria Luísa, para lhe dar a oportunidade de fazer suas considerações finais, e aí nós vamos fechando este programa de hoje que falou sobre caminhabilidade. Por favor, a palavra é sua. Eu gostei muito dessa oportunidade de poder discutir esse assunto. Como eu disse, esse assunto chegou até mim em função dessa questão de não ser só uma questão funcional, mas tem a ver com o ambiente construído. É um conjunto de fatores. Mas eu acho que no momento em que há uma percepção de que é o cidadão o principal interessado e que é o cidadão que precisa manifestar aquilo que não está bom para ele, falando em termos de uma comunidade, claro, né? Eu acho que podemos conseguir resultados muito bons e parabéns para vocês que trazem temas diferentes que possam estar permeando a questão do envelhecimento, que é a nossa vida inteira, afinal, e trazer isso para divulgar e provocar as pessoas. Tá bom. Muito Muito obrigada. obrigada pelo convite. O prazer foi nosso, a honra foi nossa em te ouvir, em trazê-la no canal. Tem tanta gente boa falando de gerontologia nas mais diversas variações, e hoje a gente foi buscar uma arquiteta que não fala só de caminhabilidade, ela fala de ambiência também. Tá? Quando a gente olha para a instituição de longa permanência para pessoas idosas, quando a gente fala em centro-dia. Então, outro dia, Maria Luísa, você vem falar sobre ambiência para nós e a importância disso. Você é nossa convidada e nós vamos te convidar. Muito obrigada. Não sei se Sérgio tem suas palavras finais. Eu queria agradecer muito a Maria Luísa, que ela traz conceitos de forma consistente, competente e passíveis de serem entendidos por quem nos ouve. Professora Maria Luísa, muito obrigado. Foi uma honra ouvi-la e vai ser uma honra levar essa gravação para o Brasil inteiro. Muito obrigada. Bom, então chegou a hora de fazer o encerramento, o fechamento do nosso episódio de hoje. Sempre convidamos você para nos ouvir, para divulgar, para trazer mais pessoas para o canal que rola na Geronto. Nós estamos com a responsabilidade de trazer as questões sobre velhice, envelhecimento, longevidade, gerontologia, geriatria. Nossa pauta é extensa. Fica conosco sempre, toca o sininho lá, né? Dizendo que está inscrito, que gostou, dá o like, aquele sinal, e vamos em frente, porque a vida é breve. Para alguns, né? Estou falando isso porque hoje eu perdi uma pessoa conhecida que morreu assim muito de repente, e a gente precisa valorizar esse tempo que nós temos da nossa existência. Muito obrigada, até a próxima e abraços. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.